Uma mão só, ficar segurando o microfone fora. Oi, gente! Olha, um show de quem perdeu a mão, mas não perdeu a piada. E aqui está uma pessoa que não está no lugar de vitimismo. E eu quero convidar vocês para se divertirem comigo. Bom, e para começar, eu já gosto de começar falando de criança, né? Estou gostando da sua risada. Eu gosto de começar falando de criança. Criança é um bichinho muito danado, né? Dói em quem doer. A criança, ela conta, ela ri, faz perguntas, tem uns que correm de medo. E outro dia... Ei, som 2, testando. Som, alô. E outro dia, eu dentro do ônibus, um ônibus cheio de gente aqui, né? Sai a ver, ficar fogo, só anda lotado. Eu dentro do ônibus... Eu em pé, segurando o corrimão do ônibus, tinha uma senhora com a menininha no colo. E a menininha estava chupando dele, me olhando. Aí eu ouvi aquilo, eu balançava um toquinho, eu olhava. Eu balançava um toquinho para lá e para cá, e a criança ficava assim. De repente, a menininha tá assim, mãe, olha o braço dele, olha o braço dele. Nessa hora a mãe passa perto, né? Para, filha, para, filha. E aí que eu balançava, ela fazia assim, eu escondia nas costas. Ela ficava procurando. De repente, a mãe da menina pensou que eu era surdo também. Falou assim, tá vendo, filha? Tá vendo? Aquilo ali de tanto é chupadeiro. Criança bateu um dia que eu fui no casamento de um primo, e nesse dia eu estava invocado. Tem dia que a gente acorda invocado, né? A gente fala assim, não tô pra pobre hoje, né? Sempre que a gente fala. E nesse dia eu estava invocado e eu fui no casamento do meu primo, eu fiquei lá atrás da igreja. E aí eu fiquei lá atrás, chegou um menino perto de mim. O que aconteceu com a sua mão? Aí eu falei o que veio na cabeça, falei assim, o gato comeu minha mão, menino. Ele saiu. Eu falei, não, boba, esse aí só fez uma pergunta, né? Graças a Deus, saiu pra lá. De repente veio ele, mais uns 15, foi chamar o coleguinha, o gato comeu a mão dele, o gato comeu a mão dele. Aonde eu ia foi só rodeando de menino, o gato comeu a mão dele, o gato comeu a mão dele. Criança é um barato. Tem uma vez que eu falei assim com a minha esposa, que tá ali linda, ó. Daí eu falei assim com ela, bem, não precisa fazer janta hoje não, nós vamos sair para jantar fora, o negócio dessas coisas, né? E aí saímos para jantar, e eu era digníssima. E lá no restaurante, jantando, aquela coisa toda, não ia ficar barato que era janta. Eu não tinha para ir embora, o pezinho debaixo da mesa coçando a canela dela. Vocês entenderam, né? Aí eu falei para ela assim, vamos embora? Ela falou, vamos, eu acho que ela também queria. Ela falou, vamos. Niki, eu gosto muito do Niki. Niki, eu levantei da mesa e fui ao caixa pagar a conta, tinha uma família reunida. E tinha um danado, um menino. Niki, eu cheguei perto, o menino pulou da mesa na minha frente. Ah, quero ver você fazer aparecer. Ele achou que era mágica. Você dá um toque, você vai ver. A criança é um barato. Ah, mas deficiente também é sacana com deficiente, né, Elias? Né, os raiz, né? Os raiz. Outro dia eu subi na rua Goiás, ali no alto da Goiás, e aí eu estou escutando um gritar assim, ô sem mão, ô sem mão. Eu falei, brincadeira boba. Aí eu olhei pro rabinho do oi, era o Mauro. O Mauro, meu amigo, ia faltar as tuas. Você vai ser bom. Falei, Mauro, deixa eu ser que eu te pego. Nessa época, eu era voluntário na ADEFON, Associação de Pessoas com Deficiência, aqui em Divinópolis. E um dia, eu estava lá na ADEFON, e eu tinha acabado de passar um café quente, e eu vi o Mauro chegando. E o Mauro é assim, ó, um toquinho dele é igual ao meu, o outro eu tô aqui, ó, próximo ao cotovelo. Falei assim, hoje eu pego o Mauro. Na hora que eu via chegando, falei assim, ô Mauro, aceita um bolinho de café? Ele teve vontade de fazer assim, né? Quero! Eu fui lá no filtro, isso foi antes da pandemia. Normalmente, qual o copo que ficava próximo de filtro? Copo de alumínio, né? Fui lá no filtro, peguei o copo de alumínio, enchi de café quente, pus no pratinho e levei. Aí, Mauro, um bolinho de café, e com aqueles dois gostosinhos. Pegou o copo, falei, agora. Eu tirei o pratinho, aí eu só vi assim, ó. Ele bebeu o café todo, na ponteira do tuquinho dele, comeu minha. Isso é pra você aprender, isso é pra você aprender, seu cachorro. O Mauro é uma figura, um grande amigo. O Mauro, ele é tão feio que antes dele perder as mãos, ele não arrumava namorada não. O Mauro, tadinho, ele é muito feio, ele não arrumava namorada não. E o negócio dele era namorar com a própria mão, né? Aí aconteceu dele perder as mãos, ele ficou desesperado. Aí alguém falou para ele, seu Mauro, tem um sex
shop ali que vende umas mãos, vai lá. Aí ele, doidinho, desesperado, ele foi. Chegou lá no sex shop, ele viu lá na vitrine uma mão, falou, quanto custa? R$1.000. Não, mas 1.000, o que que faz? Não, essa mão aí, ela faz um movimento rapidinho. Velocidade 5. Deu outra volta, viu outra mão lá. Não, e essa mão aqui? Não, essa aí é 2.000. Não, mas 2, o dobro da outra, o que que ela faz? Não, essa daí, ela tem 2 movimentos. O rapidinho e o devagarzinho. O rapidinho e o devagarzinho. E deu outra volta, viu outra mão lá na vitrine. Não, e essa aqui? Não, essa aí é 3.000. Não, mas 3.000? O que que ela faz? Não, essa aí é diferente. Essa daí, ela trabalha conforme o pensamento. E o Mauro desesperado, vou levar 3.000. Aí ele não tirou dinheiro, não, ele fez o Pix, né? Aí ele fez o Pix, 3 contos. Levou a mão, chegou na casa dele, ele doidinho para usar a mão, sentou no sofá, peladão, colocou a mão lá. E aí ele tá lá, né? Pensando, rapidinho, devagarinho, rapidinho, devagarinho. De repente ele suspirou e pensou assim, ai, melhor que isso é só um boquete. Mas encontro de pessoas com deficiência é um barato, a gente se diverte muito. Outro dia nós saímos de uma van aqui de Divinópolis, a gente foi participar de um encontro de pessoas com deficiência em Juiz de Fora. E lá nesse encontro, eu fiquei conhecendo a Meire, que hoje era minha amiga. A Meire, ela é deficiente visual, a Meire. E aí na hora do cafezinho, do coffee break, a Meire falou pra mim e falou assim, ô Douglas, eu quero ver como é que você é. E já veio do meu lado, me palpando. Falei, não, você é bonito, obrigado. Você tem uns traços bonitos, obrigado. Não, mas você é magro, hein? Mas você é muito magro, Parece um mico magro na cintura. Nick, ela veio palpando. Coloquei o tuquinho na mão dela. E aí, eu balanguei. Eu acho que ela enxergou. Ela correu 100 metros sem esbarrar em nada. Finalizou na bloqueada. Nessa van tinha o Santônio. O Santônio daqui de Divinópolis, o Santônio tinha uma perna atrofiada, o Santônio andava assim, ó. E o Santônio era muito zoador. Na hora que nós encostamos a van lá perto da escola, onde estava acontecendo o evento, o Santônio desceu da van, aí ele olhou lá para a porta do evento, assim, na entrada, ele viu um rapaz faltando os 2 braços, as 2 pernas, cabelinho grande, brinquinho, camisetinha, uma tatuagem aqui no ombro, parou lá na cadeira de roda. O Santônio desceu da van, olhou pro moço e falou assim, esse aí tá só um montinho. Nesse mesmo encontro, tinha um rapaz aqui de Divinópolis também, que o Arley, ele faltava a perna. O acidente dele, ele perdeu a perna, mas até com um pedaço do bumbum. O Arley. E ele usava bengala canadense, né, que as bengalas. E lá no evento, o Arley começou a paquerar a namorada de um ceguinho. Enquanto deficiente também. Deficiente também. E aí, o Arley começou a paquerar. E aí, ele não sabia que a menina tinha um namorado e era um ceguinho. Aí alguém foi e falou assim, ó, o ceguinho, papai lá de Divinópolis, ele tá paquerando a sua namorada. O ceguinho ficou doido. Mas como é que ele é? Não, ele falta a perna. E aí o ceguinho falou, então, me põe no rumo dele. Aí ele levou o ceguinho pro rumo dele. Me põe no rumo dele. E aí o ceguinho foi tirar satisfação com o Arley, chamando ele de saci peregrino, fazedor de pila, e começou a insultar o Arley. Aí o Arley enfesou tanto que pegou a muleta e pá, na orelha do ceguinho. O ceguinho nem viu, né? Mas ele é cego, ele é bobo. E lá a escola é aquelas escolas igual o CETEP, 29 de 2 andares. O ceguinho foi da escada, subiu, ficou numa certa altura da escada, ficou lá xingando o Arley, chamando ele de saci peregrino, fazedor de pila, vem cá que eu vou te quebrar. Ele enfesou tanto o Arley que o Arley foi com a bengalinha subindo na escada e o ceguinho isso aqui, ó. Vai empurrar ele, empurrou ele, jogou ele lá de cima. Bom, eu queria ser polícia. Eu já quis ser polícia.
Mas hoje eu dou trabalho para a polícia. Para algemar nele. Vai criar igual frango. Falando em polícia, eu brinco de polícia e ladrão com os meninos perto da minha casa e eu sempre ganho, sabe por quê, Elias? Eu tô com a escopeta. E só pro canto. Bom, aí no trânsito, gente, aqui em Divinópolis tem o agente de trânsito, né? Você trânsito. Outro dia, eu aqui no 1º de junho, parado com o carro, veio o agente, com a carinha de bravo, né? Pra me intimidar, e veio me olhando. Aí na hora que eu vi ele pertinho de mim, eu já estava de saída. Aí na hora que eu liguei o carro, que eu fui sair, falei com ele assim, ó, eu vou sair daqui só com a mão. Me multa, me multa! Me multa. Bom, tem gente que pergunta se eu tenho problema. Tem gente que fala assim, você tem problema? Aí, um monte, né? Quem não tem? Aliás, se eu fosse gay, eu teria um grande problema. Se eu fosse gay. Ficar de quarto. Mas aí tem um amigo meu gay que falou assim, você que pensa. Você ia tomar ela mais lenhada, você ia ficar de cotovelo. Para finalizar, quando o chefe chega ali, o tempo acabando. Ninguém contou isso, eu estou contando. E aí, para finalizar, está chegando o mês de novembro, né? E aí, rapaziada, ó, novembro aí, mês, né? De cuidar da saúde, né? Aliás, o problema não é o exame do toque, né? O problema é se o médico for gago, viu, Marcelinho? Tá. Mas esse exame, para mim, não é o problema. Para mim, o problema é fazer o espermograma. Então, um dia eu fui ao médico e falou assim, ó, você faz para mim o espermograma? Eu falei, não, doutor, me pede qualquer exame, mas esse não. Ele, mas por quê? É um exame tão normal. Eu falei, normal? O senhor que tem as duas mãos, vai lá só com a mão, você põe o copinho. Gente, vamos quebrar o clima então, né? Sim, sou gay. Aqui, dia da passagem.